Olá pessoal, tudo bem? Você que vai fazer um concurso da banca IGEX ou banca SH Dias, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar como gabaritar as questões de português. Lembrando que essa prova é uma prova de 2024 para o cargo de médico veterinário e logo logo vai estar no link da descrição para você baixar a prova. Então, uma dica que eu vou dar para você que está vendo esse vídeo, caso você queira, você pode pausar o vídeo a hora que eu estou lendo o comando da questão. Você tenta resolver antes que eu fale a resposta. Aí eu vou falar a resposta, vou falar um pouquinho de cada alternativa, lembrar alguns conceitos e assim nós vamos seguindo. Esse vídeo vai servir tanto para você tirar dúvidas, como para você que já baixou a prova ter ela como um gabarito, como para você treinar também servindo como revisão. Então, aqui a gente tem o texto. Eu vou deixar ele aqui para você pausar, você pode ler o texto, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu já li e vou direto para a parte das questões. Então, para a questão de número um, qual a função de linguagem utilizada no texto? A. Fática. B. Metalinguística. C. Referencial. Ou D. Poética. Então a gente vai lembrar um pouquinho em relação aos conceitos de função de linguagem. O que é a função de linguagem fática? Geralmente, nas provas da SHD da JEX, você vai entender as funções fáticas como um diálogo. Então você vai procurar por um travessão, por uma pergunta e uma resposta. Então, geralmente, é assim que você vai descobrir mais fácil quando se trata da fática. Geralmente é um diálogo que essa banca costuma cobrar. A metalinguística vai ser um tema falando sobre ele mesmo. Então, por exemplo, um vídeo ensinando a gravar um vídeo, uma carta ensinando a escrever uma carta. Esse é o maior exemplo que você pode anotar aí para metalinguística. É algo que fala dele mesmo, ensina algo sobre ele mesmo. A referencial é uma notícia. Então, para FH Dias e para IGEX, você sempre vai ver, por exemplo, uma notícia e embaixo de onde foi tirada. Geralmente é do G1 ou algum outro site de notícias. Então, por aí você já vai deduzir que é uma notícia. Eles sempre vão colocar a referência. E a letra D, função poética, é utilizada em poesias. Como você pôde ver no texto, ele é uma poesia, então, para a questão de número um, a alternativa correta é a alternativa D. 2. Assinale a alternativa que representa o sentido do autor do texto. Então, raiva de um evento de sua infância, tristeza por uma infância não vivida, C. Saudade de um tempo que não volta mais, e D. Soberba sobre o tempo perdido. Para a questão de número 2, a resposta correta é a alternativa C, saudade de um tempo bom que não volta mais. Essa eu vou passar porque ela é interpretação de texto, né? Então aí é tranquilo. 3. Qual a classe gramatical da palavra doces, destacada no texto? É um adjetivo? É um substantivo? É um advérbio? Ou é um pronome? Então, caso quando você estiver na sua prova você esteja com dúvida, não tenha certeza ali de qual marcar a alternativa correta, eu sugiro para você responder as questões eliminando as alternativas. Por quê? Os comandos das questões das SHDias geralmente são bem pequenos. Você pode ver nesse exemplo dessa prova aqui, no máximo 2 linhas a 3 linhas. Então, você vai ver que o comando é pequeno e as respostas nas alternativas são pequenas. É um conceito direto. Então, você consegue eliminar, no mínimo, uma alternativa que não faz sentido nenhum com a pergunta, mas no melhor dos cenários, você consegue eliminar as três e achar a resposta certa, não por você lembrar qual é a certa, e sim por você eliminar as erradas. Por exemplo, vamos pegar aqui a questão de número 3 para resolver dessa forma. Qual a classe gramatical da palavra doces, destacada no texto? Doces é um adjetivo? É um substantivo? É um advérbio? Ou é um pronome? Você lembrando em relação às classes de palavras, o pronome, a função dele, ele acompanha ou substitui o nome. No exemplo de doces, ele não tem feito essa função. Então, o pronome você poderia já
descartar. Substantivo, ele é o nome de alguma coisa. E geralmente ele pode vir com a palavra antecessora dele, é o artigo. Qual que é a função do artigo? É substantivar a palavra seguinte. Então, nesse caso, seria os doces. Aí sim, doce seria o substantivo. Mas nesse exemplo específico não foi o que aconteceu, então você poderia eliminar também a letra B, substantivo. Aí vamos supor que você ficou em dúvida entre adjetivo e advérbio. Você vai lembrar, agora em relação, ainda dentro da classe de palavras, que tem as variáveis e as invariáveis. E aí, como você vai fazer para matar essa questão? Doces é uma palavra variável? Sim, porque ela pode ser no singular, doce, ou no plural, doces. E adjetivo, você pode lembrar que adjetivo ela é uma classe variável. E o advérbio? Advérbio é invariável. Então, como doces é variável, você já poderia marcar a alternativa A, adjetivo, e acertaria a questão. Uma outra forma para você ler a frase. Então, eu tinha eu vinha doces olhos. Então, você pode ver que o doce, nesse exemplo, foi uma característica, né, que ele quis passar na frase. Nesse exemplo, é um adjetivo. Agora, indo para a questão 4, marque a alternativa com uma palavra monossílaba. Então, a gente vai lembrar que existem as palavras monossílabas, que têm apenas uma sílaba, dissílabas, que no caso são duas sílabas, trissílabas e polissílabas. Então, seria uma, duas, três ou várias sílabas para aquelas palavras maiores. Para esse exemplo, para essa questão de número 4, a banca está pedindo a palavra monossilábica. Então, ela tem que ter uma sílaba apenas. Que nesse exemplo, que nessa questão, é a alternativa A, véu. Então, é uma questão tranquila também. Você sabendo dividir ali, fazer a divisão silábica das palavras, você acertaria tranquilamente. Só uma dica para você que vai fazer as provas da SHDIS e da EJEX, leia com muita atenção, porque aqui ele poderia pedir a alternativa errada. Por exemplo, marque a alternativa que não é uma palavra monossilábica. Não foi o que aconteceu, mas poderia acontecer. E algumas bancas geralmente colocam um não maiúsculo bem destacado. E às vezes você acostuma com esse tipo de cobrança. Porém, essa banca pode colocar aqui o não do mesmo tamanho aqui das outras letras sem nenhum destaque. E aí você passa desapercebido com pressa ali de resolver logo a sua prova e você perde uma questão que você saberia resolver. E aí que mora o perigo. Porque quando você perde uma questão que você sabe, você está deixando o seu concorrente fazer um ponto que você deveria ter feito. E aí você vai caindo na classificação. Você tem que ter o discernimento que as provas de concurso têm as questões fáceis, as médias e as difíceis. A maior parte da prova são questões médias e a menor parte são as fáceis e as difíceis. Se você vai bem nas médias e nas fáceis e consegue arrancar algum pontinho ali na difícil, você já vai ficar na cabeça da classificação. Agora, qual que é o problema? Você, por um descuido, por falta de atenção, erra uma questão fácil. E aí você vai ter que recuperar esse ponto lá na questão difícil. E aí fica um pouco mais complicado para você. Então, a dica principal desse vídeo é não perca as questões fáceis. Você tem que ter uma média boa nas questões de dificuldade média e tentar ali captar alguns pontos nas difíceis. Seja, igual a gente fez na questão de número 3, eliminando as alternativas, seja você sabendo propriamente o conceito e marcando com toda certeza, ou você vendo alguma técnica de chute, por exemplo, mas você tem que conseguir captar alguns pontos nas difíceis e não perder questão fácil. E aí pode ter certeza que você vai ficar na parte de cima da tabela da classificação. Agora, para não estender muito, vamos para a questão de número 5. Assinale a alternativa com uma palavra oxítona. Lembrando do conceito, existe a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. No caso da oxítona, é a sílaba tônica ou a sílaba com um acento na última sílaba. E a paroxítona seria a sílaba tônica ou acento na penúltima sílaba. E a proparoxítona seria a sílaba tônica ou o acento na antepenúltima sílaba.
como a gente pode ver no comando da questão, ela está pedindo para assinalar a palavra oxítona. Então, ela está pedindo a sílaba tônica ou o acento na última sílaba. Como a gente pode ver, tinta não é, navalha não é. Ou seja, poderia eliminar essas duas. E aí a resposta certa para a questão de número 5 seria fubá. Você pode ver ali que o bar tem um acento no final, ali no A. E no pior dos cenários, você poderia ficar em dúvida entre lápis. Mas se você souber que oxítona é na última, você já ia eliminar lápis, porque como você pode ver, o acento está na penúltima sílaba, que é o LA. Então, por eliminação, você também conseguia matar essa questão. Então, mais uma dica que eu tenho para vocês em relação às provas, principalmente dessa banca, agora a gente está resolvendo as questões de português, mas isso funciona para matemática também. Às vezes você bate o olho na questão, e vamos pegar agora o exemplo de matemática. Você bate o olho na questão e vê aquela fórmula muito difícil. E aí você pensa, nossa, não sei resolver, ou vou demorar muito para resolver. Só que você pode olhar as alternativas. E aí, geralmente, podem ter duas alternativas que não fazem sentido nenhum. Ou que o número é muito pequeno ou que o número é muito grande. Só aí você elimina duas. Então, no pior dos cenários, você ficaria em dúvida ali para chutar entre duas. E é melhor você chutar entre duas do que entre quatro. Então, só aí as suas chances de acertar essa questão já aumentariam. E você não precisaria saber o conceito inteiro ou fazer a conta inteira. Só você saber eliminar as improváveis, você já aumenta para 50% a sua chance de acertar aquela questão. Então, na hora que você vai resolver as provas de concurso, você tem que usar um pouquinho de estratégia também. Às vezes você vê ali uma questão de matemática e você sabe que você sabe resolver aquela questão, mas você pensa, bom, às vezes eu posso ficar 8 minutos aqui, 11 minutos aqui, então mesmo que eu saiba, eu vou pular ela e fazer ponto nas outras, e se sobrar tempo eu volto nela. Se não sobrar, eu elimino alguma alternativa e tento matar ela no chute. Então você vai jogando com a estratégia. Então, você que vai fazer a sua prova, pensa assim, já tenha definido, olha, eu vou começar a prova por conhecimentos específicos, depois eu vou para português, por último matemática. Um exemplo, começa para aquela prova, para aquele bloco de questões que você tem mais confiança, porque você já vai acertando, marcando as alternativas com certeza, você vai criando confiança para a prova. E a hora que você vai naquela matéria que você tem mais dificuldade, você já está confiante. Geralmente, se você marcou com certeza, você já sabe até quantas você acertou. Então, por exemplo, vamos supor que a sua prova tem 40 questões e você já fez 30 e deixou a matemática por último, 10. E aí você fala, bom, das 30 eu sei que eu já acertei 24. Então, se eu pegar mais uns 7 pontinhos aqui em matemática, tá ótimo. E aí você vai trabalhando com a sua estratégia de prova. Você não precisa começar a prova resolvendo da ordem que a prova foi feita, da 1 a 40. Você pode começar de trás para frente, do meio para o final. Você vai fazer primeiro aquelas que você resolve mais rápido e aquelas que você sabe resolver mais rápido. E depois você deixa aquelas que você tem mais dificuldade por último. Eu dei exemplo de matemática, mas pode ser português mesmo, pode ser conhecimentos específicos. Aí você que vai definir no seu cronograma. Então, quando você for sentar lá para fazer a sua prova de concurso, não senta e espera para ver o que vai acontecer. Antes de você entrar na sala, você já sabe qual matéria você vai fazer primeiro, qual tema de questão você vai fazer primeiro, qual tipo de questão que se cair você vai pular e você nem vai tentar resolver. E depois você vai tentar matar no chute ou de alguma forma. Então, tenha isso bem desenhado, que você vai ver que isso vai te dar uma certa vantagem em relação aos seus concorrentes que não tem muito estratégia na hora de fazer a prova. Claro que, mesmo com a estratégia, você precisa estudar. Então, a estratégia não vai salvar ninguém da aprovação. Você ainda precisa estudar. Mas tem uma estratégia de prova que isso vai te ajudar bastante. Agora, vamos voltar aqui às questões. Questão de número 6. Qual a classe gramatical do termo destacado na frase abaixo? Como a gente pode ver aqui, vagarosamente está destacado. E aí, quais são as alternativas? A, adjetivo. B, substantivo. C, verbo. E D, advérbio. Como a gente pode ver, vagarosamente não é substantivo, porque não é o nome de nada, e não tem um artigo antes. Lembrando que o artigo é o, a, os e as, uma, uns e umas. Como não tem um artigo antes, não é nome de nada, você riscaria substantivo. O verbo, geralmente, ele indica uma ação. Ele pode estar no gerúndio, ele pode estar no infinitivo, ele pode estar no particípio.
mas nesse exemplo também não é um verbo. De novo, você cairia no máximo, no pior dos cenários, na dúvida ali entre adjetivo e advérbio. Só que no caso dessa questão, é o inverso do que a gente fez anteriormente. Adjetivo é uma característica. E você poderia ficar em dúvida, porque vagarosamente você poderia achar que é uma característica da forma com que foi realizado o exercício, que foi de forma devagar. Porém, lembra que vagarosamente é invariável. Você não pode colocar a palavra vagarosamente no plural. Então aí você iria lembrar, advérbio é invariável. Então, se você ficar na dúvida entre adjetivo e advérbio, você vai lembrar que advérbio é invariável, essa palavra destacada é invariável, e a resposta certa é a alternativa D, advérbio. Então, essa é a maior dica que eu posso dar para vocês nas provas de concurso, e principalmente nessas que a alternativa e o comando da questão são curtinhas. Você consegue matar ela, não precisa nem saber todo o conceito. Só eliminando aquelas que não fazem sentido nenhum, como nesse exemplo da questão 6, a alternativa B e a C não fariam sentido, você já vai aumentar a sua chance de acertar. 7. Assinale a alternativa com uma frase escrita na voz reflexiva. Então, lembrando o conceito, voz ativa seria quando o sujeito aplicação. Então, por exemplo, o homem comprou o livro. Como o homem praticou a ação, seria uma voz ativa. E agora, transformando essa frase para voz passiva, o livro foi comprado pelo homem. Então, nesse exemplo, o livro foi comprado, o livro sofreu ação. Nesse caso, seria a voz passiva. E a voz reflexiva seria quando o sujeito ele pratica e sofre ação. Então, por exemplo, a mulher se olhou no espelho. Ou, para esse caso, como você pode ver na questão número 7, feri-me com o martelo. A resposta correta seria a alternativa B. Porque a pessoa praticou e sofreu ação na mesma frase. Agora 8. O termo cabisbaixo foi criado por um processo de... Aqui nós temos aglutinação, sufixação, prefixação e justaposição. Agora, lembrando esses 4 conceitos. Vamos pegar pelos mais fáceis e pela sequência, que a banca embaralhou um pouco. Então, prefixo, como nesse caso, prefixação, é quando o complemento da palavra vem antes da palavra, no início. Sufixação é quando ele vem depois. E se for antes e depois, seria uma derivação parasintética, que nesse caso não teve porque eles colocaram só 4 alternativas. Mas caso a palavra tivesse o complemento no início dela e no final, é uma derivação parasintática. E justaposição é quando as palavras ficam juntas e ela não perde nenhuma letra. E aglutinação é quando você junta também 2 palavras, igual a justaposição, porém a diferença da aglutinação é que você perderia alguma letra. Alguma letra, conhecido como fonema também. No comando da questão pode falar sobre qual o modelo que você acaba perdendo fonemas. Aí nesse exemplo que eu falei seria a aglutinação. E para a questão de número 8 também, como você pode ver ali no termo cabisbaixo, é a junção de 2 palavras e tem perca de letras. Nesse caso seria aglutinação. Resposta A. Agora a gente vai para 9. Determine a classificação do sujeito na seguinte frase: comprei uma moto vermelha. Então vamos relembrar os conceitos de sujeito. Uma dica para você é lembrar essas questões teóricas na sequência com que você aprende. Porque é igual quando você aprende o verbo to be na escola. Por exemplo, o sujeito simples. O cachorro correu. Quem correu? O cachorro. É um sujeito simples. Agora, se você pegar o cachorro e o gato correram. Nesse caso, quem é o sujeito da frase? O cachorro e o gato. Nesse caso, são 2. Então, você vai ver que é um sujeito composto. E o sujeito indeterminado? Roubaram o meu celular. Quem roubou? Não sei. Então, é um sujeito indeterminado. E um sujeito oculto? Fui à farmácia ontem. Quem foi à farmácia? Eu. Então, nesse caso, seria um sujeito oculto. E, no caso, a gente não tem aqui na alternativa, mas pode acontecer da banca te perguntar oração sem sujeito. E aí você pode lembrar de 2 formas: fenômenos da natureza e tempo.
Então, por exemplo, choveu lá fora ontem. Não teria tipo, quem choveu lá fora, quem é o sujeito? Choveu, é uma oração sem sujeito. E derivação de horas, por exemplo, são 2 horas. Quem é o sujeito? Também não tem. Quando fala de tempo e fala de fenômenos da natureza, não tem sujeito. Conhecido também como pode vir na banca mudar um pouco as palavras e colocar sujeito inexistente. Seria um sinônimo para oração sem sujeito. Oração sem sujeito é mais conhecido, mas já aconteceu de bancas mudarem sem sujeito para sujeito inexistente e a pessoa cair na pegadinha. Mas então, para esse caso, como você pode ver, a pessoa até aqui completou na prova. Eu comprei uma moto vermelha. Então, aqui nesse caso, sujeito oculto. E a questão de número 10 determine a forma correta e completa do uso dos porquês. Então, essa questão 10 para você lembrar o uso dos porquês, é a mesma coisa do sujeito. Decora na sequência que não tem erro. Então, primeiro você vai pensar o porquê, tudo junto com acento no final. Ele é um substantivo. E geralmente antes dele vai vir um artigo. E a função do artigo é transformar a palavra seguinte em substantivo. Então, caso você veja um porquê todo junto e com acento e não lembre que ele é um substantivo, você bate o olho antes e vê que é um artigo, você já vai lembrar que é um substantivo. Por mais que você não saiba qual é o porquê do substantivo, você identificando o artigo logo antes, você já vai conseguir matar. Então, o porquê todo junto com acento no final, ele é substantivo. E o porquê separado com acento no final? Ele é pergunta, mas ele é específico quando está no final da frase. E o porquê todo junto sem acento? Ele é uma resposta. E o porquê separado e sem acento? Esse é o nosso gabarito. Ele é numa pergunta ou no início da frase. Nesse exemplo, é no início da frase e pergunta, que eles colocaram assim para te confundir. Mas caso não fosse uma pergunta, ele também seria no início da frase o porquê sem acento e separado. E é isso aí, pessoal. Se essa revisão foi boa para você, eu peço que você se inscreva no canal. Eu vou trazer outras provas aqui com dicas para você em relação ao concurso, tanto da banca CH Dias e GECS, como Avança, Vunesp. Se você quiser, pode comentar aqui embaixo no vídeo qual banca você quer que eu resolva a prova. Pode ter alguma banca que eu estou trazendo aqui para resolver, só que não é do seu concurso. Comenta aqui qual concurso você vai fazer e qual banca você gostaria que a gente resolvesse aqui as provas. E é isso aí, pessoal. Boa sorte no seu concurso e até o próximo vídeo.